Dando continuidade, vamos falar muito forte aqui sobre a questão essa passagem que fecha, ou que vai falar exatamente sobre esse mover e esse período. Vamos lá, 21, só o 29 e o 32 para arrematar. Tá. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira. Olha aí, figueira. Eu tenho que saber o que é isso, pô. Eu tenho que saber a que remete uma figueira. Então, sem dúvida nenhuma, sem tirar nem pôr, povo de Israel, povo judeu. Figueira. É conhecido na Bíblia desde Gênesis. Qual capítulo? Quando Noé mandou as pombas, aqueles povos saiu, um dos pombos que volta para anunciar a terra firme traz o seu bico um broto de oliveira. Aquilo ali já é o Eterno, ele lança os eventos e ele dá uma pontinha no início, e depois ele vai desenvolver o que é aquilo. Então, figueira, olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começar a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Então aí a gente começa a entender aquela linguagem lá de cantar Salomão. Assim também vós, quando vides acontecer essas coisas, saber que o reino do Eterno está próximo. 32, que arremata: em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo isso aconteça. Fecha as palavras do mestre. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tá. Aqui eu tirei o print aí da tela, né? Pode ver que aqui é terra de Israel, né? A terra aproximada está em aumento aqui, que é Monte Moriá, Hebron, Beersheba. Ou seja, ele saiu daqui e foi até Padan-Aram, atual Síria hoje. Depois de 20 anos ele faz o caminho inverso e volta novamente para Beersheba, volta para as terras de Israel. Isso aí marca, segundo a literatura talmúdica, rabínica, as dispersões na vida deste patriarca, que tem que sair da terra. Por quê? Abraão e Isaac, estes homens viveram na sua integralidade na terra de Israel. O único que saiu, isso é o que é lindo, o único que saiu foi Jacó. E Jacó é justamente aquele que leva ou que tem a semente, o nome é carregado por Jacó, porque Jacó é o patriarca, junto com as 4 matriarcas que dão origem ao povo judeu. Então, é exatamente esse que leva o nome, ou seja, carrega o Shem, é esse que sai das terras de Israel para que depois retorne para a sua possessão novamente. Então, isso aqui, essa porção, as 2 porções são marcadas para ensinar sobre esse conceito de galu, dispersão diáspora. Vamos lá. Agora nós vamos entrar para o contexto aqui, pulando aqui da época dos patriarcas, vamos aproximar agora aqui para a época da século XI e em diante. No ano 70, marcou a terceira e grande dispersão. Jerusalém é destruída, os judeus são expulsos dos seus territórios e passam a habitar na Galuta, que é o que nós conhecemos até hoje como diáspora. Ou seja, nós aqui hoje no Brasil e os judeus esparramados pelo mundo inteiro que não estão na terra de Israel estão na Galuta, estão na diáspora. E muitos deles vão para a Península Ibérica. Quando eles são expulsos, eles vão para várias partes do mundo. E uma das principais partes em que eles ocupam é a parte da Península Ibérica, mais voltada à Espanha. Primeiramente a Espanha, né? Aí, o que vai acontecer? Com o desenvolvimento do cristianismo, isso vai acontecendo, aí vão empurrando mais ainda o judeu, porque o judeu ele passa a ser um elemento estranho dentro do reinado, do mandato espanhol. Porque os reis católicos, Fernando e Isabel e os seus antecessores, eles fizeram ou ajudaram a igreja a promover a tal da limpeza. Isso aí a gente já começa. Quando você ouvir esses termos, limpeza, pureza de sangue, sangue puro, esses conceitos que nós ouvimos falar fortemente a partir de 1939, quando Adolf Hitler assume o poder e ele quer dominar o mundo com a tal da raça pura, raça ariana, raça pura, esse conceito já é um conceito que estava sendo disseminado no século XI, XII a seguir. E esse conceito, infelizmente, partiu de dentro da nossa renomada Igreja Católica Romana. E aí, a partir dali, vem-se a ideia de que ou o judeu que está na Península Ibérica, ou ele se converte, mas se converte mesmo, abandona toda a prática judaica, ou então ele tem que sair. E na Espanha eles deram a opção, em Portugal não.
O rei Dom Manuel entendia, sabia o valor de muitos judeus, judeus ricos, judeus com conhecimento manufatureiro, pessoas preparadas, esses aí eram recebidos de bom grado. Ou seja, ele não queria expulsar essas pessoas, porque expulsar essas pessoas significava dizer evasão de divisas. O judeu ia embora com conhecimento, ia embora com a sua prática, com o seu desenvolvimento, para poder fazer prosperar o reinado. E a Espanha, nessa época, estava praticamente quebrada, falido. A família lá de Dom Abravanel, que são aqueles os pais, os avós do Silvio Santos, que é o Senhor Abravanel, ou seja, ele mudou, o nome dele foi trocado de Dom para Senhor, em espanhol, né, Senhor. E esse pessoal foi o pessoal que estabilizou a economia da Espanha. E ele era bem quisto pelo rei. O rei não queria mandar Fernando não queria mandá-lo. O homem era rico, o homem era um estadista, um homem muito inteligente. E aí chegou até o Silvio Santos conta esse testemunho, tem gravações, onde ele chegou para o Dom Abravanel e falou, ó, os judeus vão embora, mas você vai ficar, eu quero você aqui. Aí ele falou, não, eles vão embora e eu também vou. Ele abandonou junto com o povo. Só que aí, para a Espanha, 1942, um período anterior, a Espanha estava sob domínio muçulmano, que são os mouros. Né? Eu até coloquei aqui, deixa eu para não pular. Vamos lá. Em 1497 a 1500 é aqui o descobrimento. Né? Coloquei aqui descobrimento porque isso aqui é só a história da carochinha dos livros de história que a gente recebeu. O continente americano, chamado Novo Mundo, ele foi descoberto. Em princípio, achava que estava chegando nas Índias, ou seja, deu a volta, saiu da Península Ibérica, chegou ali nas Índias, né? Ali na região ali, Japão, aquela região da Ásia. Aí o que acontece? Ele chega, na realidade, em terras desconhecidas, um novo continente, apareceu ali, ó. Chegamos, descobrimos terra lá, achamos, né? Chegando nas Índias, e eles regressam, voltando com essa informação. Quem se destaca? 2 judeus, filhos de Marrano, Américo Vespucci e Cristóvão Colombo. 2 filhos de família marrana, que é o que nós vamos ver. Porque o termo marrano, ele é um termo pejorativo para os filhos de Israel. Significa porco. Ou seja, era justamente aquele que era separado, aquele que não era bem quisto no meio social. Existiam regras de proteção social, tanto na Espanha como em Portugal. Filhos de marranos ou filhos descendentes de judeu, essas pessoas não poderiam ser da nobreza. Eles não poderiam estar em posição de destaque, eles não poderiam ocupar cargos proeminentes na sociedade, porque já existia o conceito de sangue puro, que significa sangue puro. Ou seja, todo aquele que na sua genealogia ele tem uma ascendência judaica, aquele camarada ali ele era inabilitado para desempenhar determinadas funções. Só que com o seu conhecimento e muitos dele com posses, com bens, isso aí causou ciúmes na nobreza ou na burguesia católica. Né? Os cristãos se sentiam inferiorizados, porque o judeu ele começou a pegar nome de amaldiçoado, nome de uma pessoa que existia até uma expressão que o sangue judaico fedia, por causa justamente da negação, e a partir do momento que se tornava um cristão, aí recebia ali o sangue de Jesus, e a partir daquele momento ali ele adquiriu um novo odor. Isso usando passagens bíblicas de Paulo. Usavam para difundir essa maldição, que o judeu tinha que sacrificar criança e se lavar com sangue para tirar o fétido odor judaico. Coisas dessa natureza aconteciam. E isso aí foi um legado que nós recebemos, porque essa ideia de antissemitismo e de ódio aos judeus é uma ideia que vem daqui, ó, dessa gênese aqui do berço. Então, estes homens descobrem a América e voltam. Bem no exato momento em que o reino da Espanha, Isabel e Fernando, está agora havendo um casamento ou uma união entre Portugal e Espanha. Os judeus estavam sendo oprimidos e forçados a sair. Então, foram para o norte da África, foram para a Holanda, foram para a região da Espanha. Não, na Espanha não. Na Espanha foram para a região da Holanda, foram para a região norte da Europa. Eles começaram a subir. Uma parte começou a subir, outra parte começou a descer, e aí outros se viram impossibilitados de sair. Foi exatamente nesse contexto profético que apareceram essas terras. Para o judeu, ou para os judeus, isso aqui representou na época um grande escape, uma fuga. Olha, nós queremos viver em terras onde a gente tem paz. E por incrível que pareça, os judeus tiveram paz
nesse século, no século XIV, no século XV, na Europa, quando estavam sob a tutela dos muçulmanos, os mouros. Quem expulsa os mouros da Península Ibérica, da região da Espanha, são os reis católicos. Eles ganham a guerra, Fernando e Isabel. Eles ganham a guerra e começam a fazer, não, nós vamos difundir o cristianismo aqui, ou seja, o negócio de islamismo e judaísmo, pula todo mundo fora. Ou vocês se convertem ao cristianismo para poder continuar na Espanha, ou então vocês vão embora daqui. Porque o edito foi assinado. A partir daquela data de assinatura do edito, até uma data limite, ele falou, ó, vocês vão ter até esse período para vocês ou se converterem, começarem a desenvolver a prática do cristianismo, ou então vocês vão embora. Se não for embora, vocês vão ser pegos, vão ser confiscados todos os seus bens, vão ser colocados para fora, ou vão ser expulsos ou vão ser mortos. Esse daí era o decreto. Aí o que aconteceu? Em massa, meu amigo, Portugal, muitos começaram para Portugal. Quem estava em Portugal? Sucessor de Dom João II, Dom Manuel. Dom Manuel, a partir do momento em que ele assume o reinado, houve a ideia do casamento das coroas, Portugal e Espanha. Aí o que acontece? Vamos adiantar. Antes de 1942, a Espanha era dominada pelos muçulmanos, os mouros, quando os reis católicos Fernando e Isabel conquistaram seus territórios e dominaram toda a região. Os judeus coexistiam com muçulmanos e cristãos e vêm-se obrigados a abandonar suas posses e migrar para a França, Portugal, Holanda e norte da África. Entende o que é estar sob o mandato muçulmano? O judeu tinha paz. Essa daqui é a época de ouro do judaísmo, que escrevem os rabinos. A época ali, anos ali que antecedem meio e sucedem Maimônides. Quando o judaísmo floresceu, estavam sob o mandato muçulmano e vivendo em harmonia com a comunidade, porque os muçulmanos creem na unicidade de um único Deus e eles não têm outra divindade a quem rezar, a quem adorar. E essa fé, ela é compatível com a fé judaica. Se você parar para analisar, a fé muçulmana, ela tem, porque logicamente ela é oriunda da fé judaica. Não tenha dúvida nenhuma que Muhammad, lá, nosso profeta Muhammad, ele pegou princípios do judaísmo e instituiu ou criou essa nova religião chamada islamismo. Eles não comem porco, eles têm um período de jejum chamado Ramadã, baseado no Yom Kippur judaico. Eles acreditam no monoteísmo, ou seja, para eles é Alá, para os judeus Adonai, Elyon, os vários nomes que ele tem. O Alá tem diversos nomes na cultura islâmica, da mesma forma que na cultura judaica. O Eterno tem mais de 70 nomes nas escrituras, todos baseados nas escrituras. Então ele pegou trechos específicos, aí veio aquele negócio do anjo, não, que o anjo Gabriel narrou todo o Alcorão para o Muhammad e tal. Então, essas duas religiões, por que elas podiam e elas coexistiam? Porque elas eram similares em muitas coisas. Só que na cultura do islamismo não existe Israel. Israel não existe nem Jerusalém escrito. E eles têm todo aquele afã, aquela loucura sobre aquela mesquita, o dono da rocha. Ninguém pode encostar a mão naquilo ali. Mas, se eles forem procurar na sua literatura, nos seus escritos, não tem nada relacionado. Para eles, né, é Medina, Meca, né, que é o centro da fé, onde acontece a migração, onde outras pessoas da nação não podem ir ali, podem nem pisar lá. Se pisar lá, o cara é morto, porque vai tornar o território impuro. Os pagãos. E esse povo coexistia com os judeus da Europa. Quando entra a Igreja Católica em cena, já não pode mais, porque quem é muçulmano e quem é judeu tem que ir embora daqui, porque a Espanha é católica. Aqui vai ser exatamente no rito cristão, ou seja, tudo que não era de origem católica ou que não era apregoado o catolicismo ou cristianismo, isso era considerado heresia. E quem é herege, ou se converte e abraça o cristianismo, ou então vai embora daqui, senão vai ser morto. Era essa a premissa básica aí. Este era o cenário, o pano de fundo da Europa que antecederam aqui, aqui são anos antes do nosso descobrimento, ou seja, terras brasileiras, um novo continente, um novo mundo. E estavam aqui os reis, né, na sucessão, uma avareza, uma corrupção miserável, e imperadores se digladiavam com papas justamente pela questão do poder, do poderio. Por isso que depois Roma se torna um Estado, como hoje é. Roma hoje não é só uma igreja, ela é um Estado, com um corpo diplomático, o Papa na figura do presidente,
toda ali, né, tem toda uma autonomia jurídica e internacional, ou seja, a Roma é um Estado, é um país, o Vaticano. Então a gente entende aqui que isso aí já são resquícios daquele legado, porque os papas, eles estavam em pé de igualdade com os imperadores, ali ombro a ombro, né, lado a lado. A igreja comandava, os sacerdotes, os clérigos católicos, eles comandavam de dentro do palácio real, da nobreza. Inclusive aparece aqui a figura de um descendente judeu, Tomás de Torquemada, que era um frade dominicano. Esse homem era nada mais nada menos do que o confessor, ou seja, aquele que Isabel, a princesa Isabel, que é filha de Isabel, de esposa de Fernando, que foi praticamente o camarada que iniciou Isabel na vida adulta. E existe aqui... Vai, cara, saiu? Só um pouquinho. Ah, tá. Estava errado, é? Tá, isso. Aí, voltou. Estava 1900, né? Só vou voltar aqui. Ah, tá, volta de novo. Mais aí. uma vez. Tá, Vou vai. colocar o 9 aqui. Eu já tinha trocado esse negócio, mas não tinha salvo. Não, mas deu aí fazer coisa, entendeu? Não tem problema não. Não atrapalhou não. Então vamos lá. Então, este homem, ele era o confessor. E aí, neste período onde acontece a questão quando acontece a questão de aquele cisma, eles não queriam, os judeus ricos, aqueles que tinham influência na sociedade, eles não queriam que fosse assinado aquele édito, eles queriam continuar morando na Espanha. E aí eles instituíram ali, ou se levantaram para pagar uma cota, ou como se fosse assim, um valor indenizatório para a coroa, para que os reis não assinassem o decreto, porque eles sabiam que a partir do momento que assinasse o decreto, dias ou meses posteriores eles teriam que abandonar e deixar todas as suas coisas. A igreja, o Estado, pegou todas as suas coisas, seus bens. Eles só podiam levar aqueles que eles conseguiam carregar. E aí o que acontece? Eles tentaram justamente pagar esse tributo à coroa, e era muito dinheiro. Eu não me lembro aqui, eu já li qual era a moeda, mas era algo relacionado a 30 mil não sei o quê. E uma das cenas que a história nos relata é que esse Tomás de Torquemada, ele bateu na cabeça da rainha com um crucifixo e falou assim: Judas vendeu o Senhor por 30 moedas de prata, vocês estão fazendo a mesma coisa. E aí naquele momento ali a rainha se perturba ali e fala: não tem jeito, vamos ter que assinar mesmo, e assina. Aí quando assina é o decreto, ou seja, agora vão ter que sair. Aí onde acontece a migração, eles vão para essas regiões. A Espanha dá a opção para os judeus: vocês podem ficar aqui, contanto que se convertam e não pratiquem o judaísmo. Aí é onde vai começar aquele nome muito conhecido e famoso no nosso meio, que são os criptojudeus. Ou seja, quem é o criptojudeu? Era aquele que perante a sociedade ele era católico, né? Falava de Jesus, as coisas tudo, mas em casa ele praticava o judaísmo às escondidas. Colocava ali seu kippah, pegava ali o seu sidur, seu livro de orações, celebravam as festas, mas isso aí era às escondidas. Porque existiam lá da nobreza católica, os burgueses pobres, eles eram chamados, tinham um tal da função, um cargo, que era o tal do familiar. Quem que era o familiar? Que a igreja pagava salário para alguma determinada pessoa? Era o camarada que fazia a investigação. Ia passando nas casas, principalmente na viração da sexta-feira. Tomás de Torquemada, ele colocou ali como se fosse um memento. Ele falou: se você ouvir alguém praticando esses atos, é uma suspeita que estão praticando o judaísmo. Aí lá no mementinho estava lá: acender velas mais cedo na sexta-feira, vestir roupas novas, coloridas, porque o judeu tem esse hábito de vestir a melhor roupa, aquele negócio para receber o Shabat. Separação do fermento, o judeu não está comendo pão sem fermento ali, tem uma coisa esquisita, está celebrando alguma festividade judaica, né? Aí tinham vários outros ritos. E aí quando esses familiares eles observavam isso, o camarada ia lá e fazia uma denúncia. Quando fazia a denúncia, não se investigava a fonte, não se procurava outras testemunhas, simplesmente o camarada ia lá e era pego, o pai da casa. E ele já ia para um tribunal, para ser questionado. Geralmente, se fosse uma suspeita branda, ou algo que não ficasse extremamente caracterizado, ele só tinha os seus bens tomados, ou seja, tomava ali os seus bens, né, se apropriava das suas coisas e deixava ali o camarada pelebrado ali das suas finanças, das suas posses.
Outros, quando a suspeita era algo mais grave, aí não. O pai, dali mesmo, do interrogatório inicial, ele já ia para a masmorra, a família era expulsa de casa, ou seja, pegava a esposa junto com os filhos e eles expulsavam de casa, e se fosse muito agravante, eles derrubavam, demoliam a casa. E aí se apropriavam. Então o Estado começou a se enriquecer. Porque esses familiares, que muitas das vezes eram burgueses que estavam falidos ou quebrados, eles sondavam os judeus. E quando ele viu um judeu de destaque, que estava prosperando, estava bem, o camarada ia lá e inventava uma denúncia. Falou, ó, fulano de tal está praticando o judaísmo às escondidas. Aí o que os inquisidores já iam? Pegavam o camarada ali. Bom, esta época foi uma época em que a igreja teve uma grande alavancada nas suas posses. Por quê? Muitos dos seus terrenos e posses, ouro, prata e dinheiro mesmo, esses bens eram todos bens de judeus, que tinham sido tomados, e isso passava a fazer parte do espólio da coroa, porque parte do tributo ia para a coroa e uma parte ia para a Inquisição. Né? E até hoje existe esse ramo dentro do catolicismo, só que lógico mudou o nome, hoje não sei o que da doutrina da fé. Essa seção, eu não sei como é que eles chamam lá, ou esse departamento, ele é oriundo do Santo Ofício, porque o Santo Ofício é que tinha o poder inquisitorial. E aí tinha toda aquela marmelada, que a igreja não podia matar ninguém, não podia condenar, só que eles faziam todo o processo, julgava, condenava ali no papel, dava a sentença, no final eles faziam os autos de fé, levavam lá os judeus lá perante aquele espetáculo, né, de horror, e entregavam para o Estado. Aí quem que eram os carrascos? Os guardas, o pessoal que não fazia parte do clero da igreja, mas ela fazia todo o processo. Chegava aqui, só chegava aqui, ó, estou entregando aqui o fulano aqui, ó. Aí aqui era a entrega, né, a passagem aqui, agora ele vai queimar na fogueira, vai purgar. O corpo vai ser queimado na fogueira para que a alma seja espiada. Tinha esse conceito. E aí, esses recebem opção, outros já em Portugal já não aconteceu. Já lá em Portugal foi diferente. Lá em Portugal, Dom Manuel sabia o peso e o valor de muitos judeus. Aí o que acontece? Dom Manuel, forçosamente, ele batizou, foi todo mundo às margens do porto de Portugal. Ele marcou uma data, porque no contrato de casamento, que foi redigido por Tomás de Torquemada, que era um grande carrasco dos judeus, ele colocou uma cláusula. A mesma lei que está valendo na Espanha, a partir da união matrimonial entre Dom Manuel e a Princesa Isabel, vai passar a valer em Portugal. Ou seja, a partir daquela data teve um limite de tempo. Só que Dom Manuel ele foi postergando isso. Ele não queria isso, porque ele sabia que ele ia perder muito, Portugal ia perder muito com a saída, a expulsão dos judeus. Aí o que aconteceu? Ele marcou uma data, falou, ó, os judeus podem esperar no porto. Na data tal vai sair os navios, que vão levar vocês para os diversos lugares. O rei falou lá, não vai chegar navio nenhum lá. Deixa todo mundo lá na praia. Quem que chegou lá? Os sacerdotes católicos. Batizou todo mundo em pé. A partir de hoje, ó, todo mundo aqui é cristão novo. E aí surgiu o termo cristão novo. O termo marrano ele já é mais antigo. Ele já é desse período, século XI, que é justamente uma palavra, expressão pejorativa. Marrano, porco. Ou seja, aquele que está meio que alheio à sociedade, ou seja, não pode receber cargos de confiança, ser proeminente na sociedade, vai estar sempre fadado ali àquelas funções inferiores, que são aquilo que eles podem ocupar. Porque não tem sangue puro. Aí começa essa questão conceitual. Vamos lá que eu coloquei tudo isso. Em Portugal, Dom João II foi seletivo em receber os judeus. Isso aqui foi na primeira. Quando a Espanha dominou, né, o seu território, começou a expulsar judeus e os mouros, o rei Dom João ele não aceitou todo mundo não. Esse aqui é aquele que antecedeu Dom Manuel. Dom Manuel é da família de Dom João II. Foi seletivo em receber os judeus expulsos, ou seja, ele não abriu as fronteiras para todo mundo. Portugal é bem menor do que a Espanha. Ele abriu as fronteiras para os judeus ricos, ou seja, aqueles que estão vindo com dinheiro, beleza, vocês são excelentemente bem-vindos aqui, vocês vão injetar o dinheiro de vocês aqui no meu território, ou seja, em Portugal. Ele abriu as fronteiras para o rico e aqueles que detinham conhecimento. O camarada tinha uma profissão que podia ser destaque naquilo que estava iniciando ali os trabalhos, ou as ideias ali de conhecimento manufatureiro, de produção em escala, isso aí estava começando a alavancar naquele período na Europa.
E aí o que acontece? Essas pessoas que tinham esse conhecimento também era bem quisto. Agora o cara que não sabia, não sei fazer nada, não sei o quê. Então você limpar o chão, não, você não entra aqui não, vai procurar outro lugar para você aí. Aqui não é bem-vindo não. Então ele fez meio que uma seleção. Pegou aqueles que ele tinha interesse direto e aqueles que não, ele fechou as fronteiras. Né? Ou seja, o pessoal tinha que pagar para entrar. Ele elitizou a comunidade judaica e isso aqui causou ciúmes. Porque o pessoal começou a chegar, meu irmão. O pessoal começou a ser procurado. Aí quem estava lá, já a nobreza caída lá, estava quase entrando no estado de falência, o pessoal começou a enciumar. É daí que entra essa função chave dos familiares. Ou seja, aqueles que investigavam, deixa eu ver ali, fulano, eu acho que está com a prática judaica. Eu vi ele acendendo uma vela mais cedo sexta-feira, eu acho que o fulano lá, que mora na rua tal lá, esse cara é meio judeu. Aí era o suficiente. Era só um boato, dali já começava já. Toda uma perseguição e todo um traje contra os judeus. Dom Manuel assume em 1496, casa-se com a herdeira da Espanha, Isabel de Aragão, a princesa. Neste contexto aparece a figura de Tomás de Torquemada, o frade dominicano, neto de judeus, isso aqui que mata. O cara era judeu e ele era chamado de o martelo dos hereges. Era uma que ele era um dos títulos que ele era conhecido. E ele era extremamente áspero e duro quando se falava na parte judaica, porque ele queria que o judaísmo saísse de cena para que o catolicismo romano tivesse todo o espaço para poder legislar e tornar o povo, a Península Ibérica, católica. Torquemada introduz o conceito de sangue límpia. Olha só, em 1939 nós vimos isso aqui, com um camarada chamado Adolf Hitler. Pureza de raça ou sangue, ou seja, já existia o conceito. Inclusive, para ser nomeado um nobre, puxava-se a árvore genealógica do camarada. Se fosse descoberto na sua árvore genealógica que tinha a incidência de algum judeu, o camarada ele era inabilitado para a função ou cargo. Isso aqui existiu, aconteceu, era feita uma seleção. Para quê? Sangue limpo, sangue puro cristão. Ou seja, não pode ter sangue judeu. E dizia que os judeus não eram dignos de confiança. Esse aqui era dos conceitos de Torquemada. Mas os conversos, ou seja, aqueles que se converteram, os marranos, os cristãos novos que recebiam essa designação, né, eram sempre tratados de forma duvidosa, porque muitos enganavam. Ou viviam uma vida perante a sociedade católica, e em casa ele guardava as tradições judaicas. E Adolf Hitler, em 1989, denominou como pureza racial ariana, porque recebeu um conceito. Inclusive, o conceito da estrela, aquela estrela amarela que marcava os judeus, esse costume ele já vinha um pouco antes, no mandato muçulmano, e ele foi incorporado pelo cristianismo, através da igreja, para que o judeu também ele tivesse uma marca, que ele fosse plenamente identificável, justamente por causa dessa questão de sangue limpo. E aí, o que o Adolf Hitler faz de novo? Vão voltar a usar a sua estrelinha lá que os marca ou que os aponta como judeus. Simples assim. Olha ele aí. Tomás de Torquemada, nasceu em 1420 e faleceu em 1498. Ele sai de cena aproximadamente 1 ou 2 anos antes, ele vai para um mosteiro. Por causa da sua forma de legislar e a sua forma como tratar, ele tinha medo de ser envenenado. E ele morreu, passar os seus últimos tempos no mosteiro. Ele se enclausurou no mosteiro e ele morreu de morte natural. Ele não foi envenenado. Diz que até que ele andava com um chifrinho que tinha um antídoto dentro. Que aí ele ficava sempre com um cordão nele. Se ele fosse envenenado, tivesse de ele ia lá e tomava um antídoto. E ele pensa num cara que está, mas também, pelo estilo de vida que levou, naturalmente imaginava que isso podia acontecer alguma coisa contra ele, em caso de envenenamento. Tá aí, descendente de judeu sefaradita, mas legislador julgou extremamente pesado. Para Torquemada, heresia era um sinônimo de marrano, pouco. Nesse contexto de perseguição, uma das saídas era distanciar o domínio português, distanciar-se do domínio português e da Inquisição. Isso foi o sentimento do judeu. Se nós ficarmos sob o domínio desse povo, vai morrer todo mundo. Ou eles vão nos converter, ou então eles vão nos matar, nos autos de fé e em tudo aquilo que é sabido pela história. Então, para o judeu, partiu essa ideia. Temos que sair, tanto do domínio português, como também dos territórios onde eles enviam os seus mensageiros, que eram os inquisidores, ou seja, iam para lá
padres ou freis, frades, que iam com essas funções específicas de fazer a investigação se o judaísmo estava sendo, ou o islamismo estava sendo ensinado nas comunidades cristãs católicas. Né? Distanciar-se do domínio português da Inquisição, que confiscava os bens e matava os judeus pelo simples fato de serem judeus. Muitos vieram para o Brasil, aí agora que começa, né? Aqui nós entramos agora na parte final dessa ministração e também da nossa origem. Muitos vieram para cá, as pesquisas apontam que de 3 a cada 4, é muita gente. Habitantes eram formados por cristãos novos. Por que os nossos livros de história não tratam, nem fala sobre a sombra de judeu? Até então, porque Dom Manuel converteu todo mundo, ou seja, a partir de 1496 não existia mais judeu na Europa. Por quê? Todo mundo foi convertido, foram batizados em pé. Estavam lá todo mundo no porto esperando para sair. Não, vamos lá, jogou água em cima de todo mundo, eu te batizo, tal. E aí, a partir daquele momento, todo mundo agora aqui não tem mais nenhum judeu. Aqui todo mundo é cristão novo, pode voltar para suas casas. Ele fez essa jogada, essa artimanha. Só que, meu amigo, aquilo ali representou nada para o judeu, porque na frente, é lógico que ele não é louco, ele não ia de peito aberto dizer ou afirmar-se, ainda que estava na prática. Ele simplesmente assumiu a carapuça ali, né? Vestiu a carapuça, outra expressão judaica, e aí ele voltou para casa. Só que ele voltou para casa com o mesmo pensamento que esse da praia. Eu sou judeu, eu vou continuar fazendo aqui, é escondido, mas vou continuar. E aí nasce exatamente o criptojudaísmo, que são aqueles que não foram assimilados pelo cristianismo. Ou seja, não abandonaram a Moshe e nem as práticas judaicas. Eles continuaram sendo fiéis à Torá. Eles continuaram sendo fiéis para não morrer. Né? Preservação. Imagine o pai de família com seus filhos, com sua esposa, sendo ali, correndo o risco de ser morto, assassinado, seus filhos, sua mulher jogados na rua. É uma proteção. Ele fazia isso para resguardar sua vida e sua família. Então, acontecia isso. Era o cristão novo, também conhecido como criptojudeus, ou seja, eram católicos perante a sociedade e praticavam o judaísmo em suas casas. E aqui vem o conceito de esnoga, não está errado não, pode pensar que é sinagoga. O conceito de esnoga. O esnoga é como se fosse uma pequena comunidade que se reúne na casa de um, de outro, ou às vezes escondido em porões, e aquilo ali era uma tentativa de voltar àquele ambiente sinagogal. Ou seja, naquele momento ali, aquela casa, aquele porão, aquela instalação virava ali um ambiente de judeus. Aí eles podiam falar abertamente, tranquilo, né, entre aspas, né, porque existiam aqueles que se infiltravam no meio para fazer as denúncias. Os familiares faziam até isso. Convertia o judaísmo, circuncidava, fazia tudo. Entrava no meio do povo e falava, ó, o Roche lá, um é Rodrigo, o outro é Carlos. Aí o Santo Ofício lá pegava esses dois, torturado até a morte. Se não morresse na tortura, o primeiro auto de fé que tiver, vocês vão ser queimados. Vão usar o São Benito, aquele traje da vergonha, aquela roupa zona com uma cruz gigante no meio, aquele chapéu de bico assim enorme. Você vai andar com esse traje o resto da sua vida. Toda vez que a pessoa se deslocar, saindo da sua casa, sabia, aquele ali é um herege. Ou seja, um que se converteu ao cristianismo de fachada, mas estava vivendo praticando o judaísmo. Ou seja, vai usar o traje da vergonha até morrer. Outros tinham um período, não, você vai usar o traje, aqui 5 anos consecutivos, você vai participar de todas as missas, você vai participar de todas as festas de santo. Se você quebrar um desse, você vai voltar para a condição de herege de novo, vai ser queimado. Aí a pessoa, meu irmão, virava um catolicão mesmo. Não, toda missa eu estou aqui, a festa do santo deixa que eu carrego, porque era uma maneira de preservação. Simples assim. Né? Para não morrer queimado, e aí acontecia isso. E aí o próprio fato de morrer queimado também era o último instrumento de tortura usado. Perguntava-se para o condenado, você quer morrer na lei de Moisés ou na lei de Cristo? Se falasse que era na lei de Cristo, o fogo era alto. Se falasse que era na lei de Moisés, era fogo baixo. A pessoa não morria queimado, ela morria assado. E demorava horas. Aquele fogo ia consumir. Era um fogo que não chegava aqui na altura do joelho, mas ao redor da pessoa, vai queimando, morria cozinhado. O outro não, que morria na lei de Cristo era rapidinho. O fogo era alto, a pessoa rapidamente era consumida pelas chamas. Aí eles tinham ainda, quer morrer na lei de Moisés ou quer morrer na lei de Cristo? Está vendo porque essa expressão lei do eterno começou a criar um tom de coisa maldita, de maldição?
até a forma simplesmente de morrer. E isso aí foi um negócio que o cristianismo veio na sua origem trazendo esse conceito até chegar nos nossos dias, meu. Fala de lei em qualquer lei, que negócio de lei, né? Estamos debaixo da lei de Cristo. Qual era a lei de Cristo? Aí vai entrar na minha outra ministração da tarde. Eu vou falar aqui agora. Tá, então, praticava o judaísmo dentro das suas casas ou esnodas. No Brasil holandês, né? Isso aqui foi uma coisa muito boa que aconteceu. Sob o comando de Maurício de Nassau, o judaísmo floresceu em terras brasileiras. Quando a Companhia das Índias Ocidentais chega aqui, e esse estadista aqui, ele vem junto, esse camarada aqui era um camarada totalmente aberto. Não, os judeus podem vir aqui, criar aqui os seus centros de estudos, as suas sinagogas, podem viver como judeus abertamente, na sociedade e tranquilo. Meu negócio aqui é fazer prosperar esse lugar. Ele era um estadista, Maurício de Nassau. Então esse homem vem, o judaísmo floresce em terras brasileiras, né? A primeira sinagoga das Américas é criada, fundada, nós vamos ver aqui ela aqui, né? Encontra-se em Recife, né? Tem o nome Carral Israel, Rochedo de Israel, nome bem forte para uma sinagoga. Atente você para os sobrenomes. Aí aqui começa a nossa ancestralidade sobre aquilo que nós recebemos como legado dos judeus. Não só esses, aqui eu coloquei só alguns. Existe uma infinidade e você pode atestar. Eu recomendo para que se comprem e leiam os livros da Anita Novinsky. Esse aqui é um deles, que chama Gabinete de Investigação. É uma professora da USP, renomadíssima, onde fala na história do marranismo ou também dos judeus descendentes da Inquisição, os Anusim. Pode comprar esse livro aqui, você vai ver, meu irmão, é nome que você nunca imaginou, que são a nossa herança, o nosso legado. Rodrigues, Fonseca, Pereira, Lopes, Nunes, Silva, Souza e muitos outros nomes, costumes judaicos, frases, o costume da endogamia, que dentro das nossas famílias, você pode pesquisar na sua família, você vai ver que era comum os antigos casar primo com primo. Era muito comum, até não muito comum, mas aconteceu, primo de tio e sobrinha, aconteceram, né? Aí existia porque era uma forma de proteção, porque da tradição familiar, quando você trazia pessoas de fora para entrar na sua família, ela vinha carregando a sua tradição. Novinsky, uma das principais características judaicas da nossa sociedade, a sociedade brasileira, era a endogamia. E você pode perguntar para os seus antigos, a maioria deles estavam dentro de um grau de parentesco, era bem muito próximo. Isso aí era uma forma de proteção. Passar a mão na cabeça, né? Assim, não acredito, você vai passar a mão na cabeça do seu filho quando ele fizer essa... Passar a mão na cabeça. Ficar a ver navios relacionado àquilo que aconteceu em Portugal e também nas tentativas de dispersão dos judeus. Muitas e muitas expressões, elas estão dentro desse contexto. Fala aí, irmão Carlos. Apontar o dedo para a estrela. Apontar o dedo para a estrela na sexta-feira. Ó, menino, não aponta o dedo não, vai criar verruga no dedo. Verrugão aí no dedo. Não era. Era uma forma de proteger, porque as crianças judias faziam isso sexta-feira. E isso aí, quando a criança era vista fazendo esse gesto, apontava que na casa estava sendo praticado o judaísmo. Então, para dar um medo na criança, não aponta para a estrela não, vai dar vergonha no teu dedo. É porque as crianças judias faziam isso, era de costume. Só que para colocar medo na criança, para que ela não fizesse, não denunciasse a tradição familiar, começaram a colocar medo nos meninos. Aí falaram, não aponta não. Se você apontar, vai dar verruga no dedo. Eu tinha medo até de sair de casa quando era criança, Forma de de noite, proteção. com medo assim, sem querer botar. Apontar, tinha esse negócio, não apontava nem sem querer, que era falar, não vou apontar não, senão vai dar verruga no meu dedo. Então, os nomes, os costumes, muitas e muitas coisas estão intimamente relacionadas a esses 3 a cada 4 que aqui chegaram, né? Nós vamos fechar, aqui vai acabar que hora, Rodrigo? 15. Quando faltar 15? Tá, então vai dar certinho com aquilo que nós estamos tratando. Essa daqui é a fachada atual da sinagoga, da primeira sinagoga das Américas, formado pelos os judeus que aqui chegaram com Maurício de Nassau junto com as suas comitivas. Parte da nossa sociedade inteira, ela foi formada e idealizada. Pode ver, ó, o estilo de construção aqui, ó, o estilo holandês. Se você dar uma olhada em fotos na Holanda, você vai ver que eles tinham essas estruturas aqui, ó, de fachada de prédio. É traço da cultura holandesa. Isso aqui é patrimônio, né? Lá em Recife, aqui, sinagoga Carral Israel. Praticava o judaísmo abertamente, inclusive na sinagoga. Ou seja, isso aí era um fato de que o judaísmo era tolerável e não tinha nenhum tipo de impedimento. Quando os portugueses vêm expulsos os holandeses, aí já era. Porque parte vão para o Nordeste, eles se infiltram, vão para o interior do país, e aí outra parte vai para
Nova Amsterdã. Qual que é a cidade que recebeu o nome depois de Nova York? Formada por judeus. Só que na literatura americana, na história americana, quando você vai estudar sobre a história americana, eles dizem que quem formou os Estados Unidos foi uma colônia de holandeses. Não foi. Foram judeus que saíram do Brasil, de Recife, e foram até Nova Amsterdã e fundaram lá aquela cidade, Nova York. A origem dos judeus. Não só ali. Se você olhar e ler os livros que a gente tem aqui, várias e várias literaturas, você vai ver que muitas e muitas, Caminhos Cruzados, um livro fenomenal de Paulo Carneiro, você vai ver que muitos lugares no mundo onde começaram as comunidades descendentes de judeus, descendentes dos Anusim, descendentes dos filhos de Efraim, que foram esparramados e migrados. E aqui nós recebemos um grande legado. Só que depois que a Holanda é expulsa, né? Ou seja, o Brasil deixa do mandato holandês, porque tinha um tratado, né? A gente aprende nas escolas o Tratado de Tordesilhas, o mundo foi dividido entre Portugal e Espanha. A parte leste fica com Portugal, a parte oeste fica com a Espanha. Tem até os marcos, né? Se quem for lá para Cuiabá, lá para Cáceres, lá no Mato Grosso, vai ver lá um marco gigantesco lá, onde estava lá instituído lá a divisão das terras, daqui para cá é Portugal, daqui para cá é Espanha. Está lá as inscrições lá. Tá, então Vinícius, pode dar o play aí num pequeno filmete que eu coloquei aí, que foi uma reportagem que foi feita pela TV Record sobre a nossa herança judaica. Vai ser, se eu não me engano, 7 minutos, já está no play ali, vai começar do meio, vocês vão acompanhar. Manteiga como combustível para aumentar a dor e se jogava fogo. Bastava uma denúncia, mesmo sem provas, para que se abrisse um processo contra um judeu. E apesar da opção sob tortura, muitos não escapavam da fogueira da Inquisição. Ele poderia receber a pena máxima capital, que era a morte, a execução na fogueira, mas a tortura existia em todos os casos. Para o fundador do museu, revelar essa história oculta de milhares de brasileiros é o pagamento de uma dívida com seus antepassados. A maneira que a gente tem de recompensar isso, talvez seja trazer ao momento presente essa justiça, uma justiça histórica. Há 5 anos, o médico Alexandre também busca um reencontro com suas origens e encontrou outras pistas nas próprias lembranças. Sangrar o animal antes de comer, lavar, dar banho no defunto antes de enterrá-lo. Existem vários costumes que são judaicos. E na nossa infância eu pelo menos me lembro de bastante coisa. Mas afinal, como uma pessoa pode ter certeza de que é descendente do povo hebreu da Bíblia? Os historiadores Paulo Valadares e Guilherme Feigenboim já ouviram bastante essa pergunta. Para nossa surpresa, a maioria das pessoas que nos procuravam não eram judeus, eram brasileiros, cristãos. De tanto estudar o assunto, eles decidiram escrever um livro. O dicionário Sefaradi contém mais de 16 mil sobrenomes de cristãos novos. A lista inclui os nomes de alguns brasileiros famosos. Chico Buarque, Alceu Valença, o Renato Aragão, a Marisa Monte, né? Um monte. Mas nem sei se eles próprios têm consciência dessa origem deles. Além do sobrenome, é preciso fazer uma pesquisa genealógica, ou seja, descobrir nomes de familiares que viveram na época do Brasil colônia e que passaram pela Inquisição. Na Torre do Tom tem lá todos os processos de Inquisição. Se você descobrir um tenta-avô, trisavô teu que pegou um processo de Inquisição, foi condenado, a probabilidade é altíssima. Outras pistas podem estar dentro de casa. Tem os costumes familiares. Tem famílias aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, que até hoje mantém alguns costumes. Isso aconteceu com o policial Alisson em Recife. O uso de mortalhas, né, que ao morrer o defunto eles vestiam uma mortalha. E com o médico Alexandre em Belo Horizonte. Passar a mão na cabeça da criança, falar Deus te crie. Existem vários costumes que são judaicos. Aqui vão outros exemplos. Usar expressões como ficar a ver navios,
uma referência aos judeus batizados à força no porto de Lisboa. Vestir a carapuça, que remete ao traje usado pelos filhos de Israel nos julgamentos da Inquisição. Não apontava para estrelas, com medo de ter verrugas. Um mito criado para evitar que crianças procurassem a estrela que anunciava o Shabat, o sábado sagrado do judaísmo. Dá naquela faxina em casa às sextas-feiras, assim como os judeus sempre fazem no último dia antes do Shabat. Há ainda uma outra forma de investigar as origens judaicas que os cientistas acreditam ser a prova definitiva. O avanço das pesquisas genéticas auxilia quem está em busca das suas origens. Um exame DNA feito a partir da saliva ou da mucosa pode dizer se uma pessoa tem sangue judeu ou não. E o pesquisador Roberto Grobman, ele garante que o fim dessa dúvida está em kits como esse aqui. Através do DNA, é possível saber se a pessoa tem origem judaica ou não? Sem dúvida, é possível sim. Nós podemos fazer tanto pelo lado materno como pelo lado paterno. O teste, recém-chegado ao Brasil, pode ser realizado em qualquer pessoa. Tiramos a mucosa, isso não dói nada, realmente é só raspado dentro da boca, uma de cada lado. Depois inserimos em cada um desses tubos e enviamos para os Estados Unidos. Segundo o pesquisador, é possível regredir até 111 gerações para determinar as 111 origens gerações. do investigado. O senhor, por exemplo, o senhor fez o seu teste. Como é que foi o resultado? Eu já sabia que eu tinha sangue de judeu europeu, que nós chamamos de Ashkenazi. E o resultado para mim foi bastante interessante, que mostrou realmente meu sangue Ashkenazi em 91%, misturado também com outros povos europeus. O resultado vem pelo computador em cerca de 40 dias. Para Roberto Grobman, o exame revela muito mais do que uma simples curiosidade. Por que é importante a gente saber a nossa origem? Os judeus se espalharam pelo mundo. Hoje tem um grande número de brasileiros que descendem desses judeus e que não sabem disso. Tem um número grande de brasileiros, de portugueses, que pertencem àquela origem de Abraão, possuem o DNA de Abraão e precisam saber de onde é que vieram. Assim como o pesquisador Grobman, o historiador Paulo Valadares, um dos escritores do dicionário Sefaradi, também teve uma surpresa durante os seus estudos. Descobriu que ele é descendente de judeus. Teve algum parente do senhor que foi queimado na fogueira da Inquisição? Tem sim, eu tenho um parente colateral chamado Alonso Valadares Leandro. Ele foi preso em Granada e lá ele foi quando foi queimado vivo. Paulo precisa conter as lágrimas ao ler um poema em espanhol sobre a perseguição aos judeus. E nos sombras, como ermitano e ocasiões de la imperfeição. O senhor, um estudioso, um historiador, lê um poema e se emociona. O senhor quase chorou agora. Sim. É tocante assim. Para mim é, porque isso é da pele. Essa pele que eu tenho hoje eu devo a eles. O que eu penso hoje, tudo, é deles pessoal. Uma história que ficou escondida por séculos. Um humorista em São Paulo, um policial em Pernambuco, um desenhista carioca, uma aposentada na Paraíba, 4 estados do Brasil, 4 rostos bem diferentes. E assim como milhões de Silvas, Rodrigues, Lopes e tantos outros carregam no sangue o Brasil dos judeus. Só na administração para fazer o arremate. Só fechar aí. Então, para fechar, e algo assim que me chama muita atenção, e eu creio que chama atenção, a ideia de procurar suas origens, suas raízes, ela não é simplesmente, eu quero descobrir aqui simplesmente para voltar para
para a tradição ou para a religião. É algo que vai entrar naquilo que nós conhecemos como contexto profético. Porque nas Escrituras, se você vê o Eterno falando com Abraão, ele fala que a descendência de Abraão seria contado, não, seria como a areia ou as estrelas. Ou seja, uma infinitude de pessoas. E nós sabemos que hoje, reconhecidamente pelo Estado Moderno de Israel, só existem 16 milhões de judeus no mundo. Comprovadamente, porque Israel só aceita a descendência ou a genealogia da mãe. Se você é filho de mãe judia, você é judeu. Isso para o Estado Moderno de Israel. Agora, como que vai cumprir a profecia que seriam como o pó da areia ou como as estrelas do céu? Se só há 16 milhões de judeus no mundo. Porque nós que estamos aqui sentados, muitos de nós carregamos essa herança. E é por isso que você não pode contar. Porque até então nós não sabemos declaradamente, mas o Eterno sabe. Esse nasceu aqui, aquele nasceu Glória aqui, a Deus. como diz o profeta. Então, nós começamos a entender a nossa história, de onde nós viemos. E por fato de dizer, mas irmão, eu não descobri, mas eu estou aqui no meio, eu amo a Bíblia, eu amo as tradições, eu amo o povo da Bíblia, judeu. Por quê? Paulo escreve isso. Quem é judeu? Não é simplesmente aquele que eu é na carne, mas sim aquele que eu é no coração. Então nisso cumpre as profecias de a descendência de Abraão, ou seja, e todos aqueles, aí Paulo arremata, meu irmão, no livro de Gálatas, todos os que são da fé são filhos de Abraão. Ou seja, não dá para calcular, não dá para a gente saber quantos filhos Abraão tem. Eu só sei que no mundo, se você aceita o sacrifício do Calvário do madeiro e você se converte ao Deus único de Abraão, Isaac e Jacó, Paulo testificou, você é um filho de Abraão. Pela fé, tornamos filhos de Abraão. Então, esses poucos slides, esses 2 tempos, é muita coisa, é algo que eu recomendo agora. Para mim, o que eu faço aqui é simplesmente jogar uma semente na terra. Que agora o que eu faço agora, e o que eu falo, e que o meu objetivo é pesquise, vá atrás, se instrua, investigue e descubra mais sobre a questão das suas origens, sobre a nossa origem, porque quando todos nós começarmos esse movimento e fazermos essa busca, não simplesmente para voltar para o cunho religioso, para poder voltar para algumas tradições, mas para que nós nos conheçamos enquanto povo, enquanto história. Nós temos uma história do Brasil inteira que ela está apagada. Se você vê as entrevistas da doutora Anita Novinsky, ela vai falar sobre isso. Existe um Brasil totalmente desconhecido, ainda que não foi descoberto, né? Há ainda uma herança que nos foi negada. E tudo isso está vindo o quê, meu irmão? Tudo isso está vindo à tona agora, por quê nessa época, nessa geração? Lucas capítulo 21. Ou seja, quando acontecesse esses determinados sinais ou indícios, seria uma marca ou uma chave para abrir uma porta que vai abrir uma nova era. E essa daqui é o que nós estamos vivendo. Por quê? Porque é o tempo de levantar as nossas cabeças. A redenção está muito próxima. Amém? Eu agradeço a atenção de todos e a presença, né, pelos fatos de terem vindo, terem aqui participado conosco. E vai seguir agora aí uma série de palestras, todo um decorrer aí que nós vamos estar juntos e vamos poder nos rejubilar aqui na presença do Eterno. Amém?